Saudações internet, então vamos aqui para mais um vídeo. Aqui eu vou deixar uma versão expandida da aula que foi ministrada no Amorim Lima, no ensino fundamental com relação à arqueologia e história antiga. E o tema dessa aula é os gregos e os deuses, uma breve caracterização. Então quero falar um pouquinho sobre a religião dos gregos, os deuses, o espaço sagrado, como é que era realizado alguns tipos de culto. Muitos dos materiais eu peguei do LABEC, o Laboratório de Estudos da Cidade Antiga. Vocês podem acessar, eu vou deixar o link na descrição. Na primeira imagem a gente tem ali Zeus, depois Atena, uma imagem recente de Zeus, é uma fanart que eles chamam, né? Essa fanart eu achei bem interessante porque além dos atributos de Zeus como um deus mais maduro, então ele já está mais velho, e tem ali atrás a águia, que era um símbolo dele, e o raio. Ali nós temos uma imagem de Atena, portando todos os seus atributos. Então a gente tem a Aegis, né, esse protetor peitoral com as serpentes e a medusa. A gente vai ter a lança, o escudo e o elmo. E na última imagem do lado direito a gente tem um esquema de um santuário. Eu vou falar de tudo isso. A minha orientadora é a professora doutora Elaine Farias Veloso Irata. E é isso, vamos começar. Eu sempre trago essa imagem que também está lá no Nausito, que é o nosso banco de dados do LABECA, uma espécie de Google Earth com várias informações de fundações gregas, comunidades gregas, desde o período arcaico, mais ou menos da Idade do Ferro até o período clássico helenístico. A gente vai ter, e esse banco de dados é constantemente alimentado. Então, cada pontinho desse aí é uma fundação grega. E os pontinhos azuis são os pontinhos que já estão completos, com todos os dados que a gente detém, para ampla visitação. Os pontinhos brancos têm uma visitação limitada, porque os dados ainda estão sendo otimizados, as imagens estão sendo tratadas e os dados ainda organizados. O que eu quero chamar a atenção é que normalmente na escola a gente aprende só sobre Atenas, Esparta, quando muito se fala de Tebas, né? Que são cidades que ficam aqui. Então Atenas fica na região da Ática e Esparta no Peloponeso e Tebas mais para cima. Aqui ainda, na parte que a gente chama de Velha Grécia, não se fala muito dos outros locais onde os gregos fundaram comunidades, como no Mar Negro, para cá, ao longo da costa do Mediterrâneo, ao longo aqui da Magna Grécia, que hoje é a Itália, nem da Sicília. Se fala muito pouco. Então eu queria mostrar só que nós temos uma quantidade gigantesca de fundações gregas ao redor do Mar Mediterrâneo e Negro, não só aquelas que a gente estuda no ensino médio, ali no comecinho do primeiro ano. Só para a gente ter uma ideia que o mundo grego é muito mais diverso, muito mais plural do que normalmente aparece. Não é uma defasagem proposital do livro didático, mas como é necessário fazer certos recortes, né, principalmente um recorte que é feito com base no que vai cair no vestibular, com os seus ônus e os seus bônus, então acaba escapando alguma dessas outras cidades que também são importantes, por exemplo, Corinto, Erétria, a cidade de Siracusa, todas as outras aí que estão nesse mapa. Então, sobre a religião grega, o que a gente pode falar em termos gerais? Ela tem uma diversidade espacial e temporal. Então, só voltando o slide aqui, Atena, por exemplo, e Zeus, que são cultuados na região da Velha Grécia, não são exatamente os mesmos, com os mesmos atributos e características enfatizados lá na Sicília. Por exemplo, a gente vai ter um Zeus Melíquio lá na Sicília, Melíquios, que é totalmente diferente, é um Zeus mais ligado aos elementos quitônicos, associado a algumas associações até aos deuses quitônicos, enquanto lá na Velha Grécia nós vamos ter Zeus Olímpico, ligado aos céus, aos raios e tudo mais. E Atena a mesma coisa, nós vamos ter certas diferenças, certas nuances dependendo do lugar. E também dependendo do tempo. Vamos pensar que lá nós temos os deuses gregos com a sua sistematização sendo organizada desde o período micênico. Nós já temos ali no linear B algumas menções a Atena, a Zeus. E isso vai se tornar muito mais sistematizado no período clássico, né? Então, ali no século V em diante. Principalmente depois que a Ilíada e a Odisseia vão ser passadas para a forma escrita. Lembrando que elas eram guardadas na oralidade, elas eram cantadas pelos aedos e os rapsodos, né? E aí que nós vamos ter uma organização melhor do panteão grego. Eles vão tentar até organizar em 12 deuses principais. Eu vou mostrar daqui a pouco uma figurinha e quais são os problemas desses 12 deuses.
de você organizar assim, porque a gente sabe que existiam muito mais do que 12 deuses. Não há um livro sagrado, então não tem uma Bíblia, um Torá, um Alcorão, no caso da religião grega, né? O que nós temos são parâmetros gerais, por exemplo, principalmente em Homero e Hesíodo, mas mesmo em Homero e Hesíodo há diferenças. Eles escreveram, teoricamente, essas ideias foram construídas ao longo do período arcaico, então século VIII até século V a.C., século VI a.C. Essas ideias foram se estruturando, há um debate sobre quando essas obras foram construídas, mas só para a gente não entrar nessa seara, nós temos diferenças. Para Homero, Zeus só para citar esse exemplo, Zeus é o deus mais velho dentre os irmãos, já para Hesíodo ele é o mais novo. E outros ruidinhos que existem, mas isso na cabeça do grego não é um problema. Ele vai ler, ele vai ouvir a declamação dos cantos de Homero e de Hesíodo, e para ele isso não vai ser um grande problema, ter essa diversidade de origem de deuses e de nomes e de atributos. Então ali nós temos Homero, Hesíodo e os hinos. Os hinos são bem interessantes, porque alguns deuses que são bastante cantados nos hinos não são muito mencionados em Homero e Hesíodo. Então nós temos um dos maiores hinos que nos chegou, por exemplo, de Deméter, com 400 e tralalá versos. Deméter e ela tem muito mais versos do que os hinos que nos chegaram de Atena. De Atena nós temos um hino que tem 3 versos e um outro que não chega nem até 20 versos, enquanto Deméter tem 400 versos. Então é bem diferente da menção em Homero e Hesíodo. Se vocês pegarem o texto do Ken Duden, que eu vou deixar aí embaixo, tem uma tabela falando que Deméter é mencionada na Ilíada 4 vezes, na Odisseia, 4 vezes, na Ilíada e na Odisseia, se eu não me engano, mas não chega nem a 5 vezes, enquanto nos hinos ela é muito mais privilegiada. Claro, na obra de Homero, nós estamos falando de um contexto de guerra, de retorno do herói, então não haveria muito espaço, a priori, para falar de uma deusa do cultivo, da fertilidade. Seria muito mais favorável falar de uma divindade guerreira, de uma divindade que impõe liderança, coragem e tal. O outro ponto interessante é o sacerdócio. Então, o sacerdócio ele não vai ser uma coisa como lá na Mesopotâmia, onde o sacerdote ele tem uma ligação próxima com Deus, quase ser um receptáculo do seu poder e tudo mais, mas o sacerdócio vai ser uma espécie de magistratura nesse mundo grego. O cara vai ter o direito de ser o sacerdote por um certo tempo, dependendo da cidade, esse sacerdócio dura 1 ano, e depois outro cara é eleito para realizar o sacrifício e cuidar do templo, do santuário. Então é uma espécie de magistratura. Se vocês pegarem o texto da Survinu in Wood, ela vai falar que existem exceções. Às vezes são só os cidadãos daquela cidade que vão poder ser sacerdotes. Às vezes um estrangeiro vai poder participar do culto até certo nível. Acho que mais raramente ele pode atuar como sacerdote. Ela vai dar alguns nuances disso, mas já no período clássico. E existem alguns sacerdócios que são hereditários, como o sacerdócio das deusas quitônicas, no caso gelense, né? No caso gelense, Gela, uma cidade lá da Sicília, a gente vai ter a família dos Deinomênidas, que vai ter esse sacerdócio hereditário, então vai ser sempre alguém daquela família. Mas só para a gente ter uma ideia que o sacerdote ele não tem todo esse poder de sistematizar e engessar a religião, porque um sacerdote ele vai realizar um culto aqui mais ou menos como é feito no mundo grego, mas lá, por exemplo, em Naucratis, lá próxima região do norte da África, do Egito, pode ser um sacerdote realizando um culto com outros nuances, não teria nenhum problema e não teria como o sacerdote impor uma regra geral para toda a religião grega, tá? Só para a gente fazer essas ponderações. Quanto à materialidade, a gente vai ter o têmeno. O têmeno ele é um recorte do território, tá? É como se eu tivesse recortado um pedaço do território, destacado do profano, e que vai ser dedicado, como eu coloquei aí no slide, a um deus ou a um herói. Ele é bem demarcado, seja por rochas, por muros, com inscrições, por horoi, que são essas rochas amontoadas. Não importa, esse têmeno é bem demarcado para mostrar que ele não é um terreno comum como o de fora, ele é dedicado ao Deus. É claro que há nuances, né? A fronteira entre um e outro é um pouco fluida, mas ela é bem demarcada. Todo mundo sabe onde é o têmeno de Atena, de Zeus. Eles sabem que é ali e que ali dentro não pode ser feita alguns tipos de ação.
Então, outro elemento que é central na religião grega e que aparece também desde Homero, né, é o altar. O altar, ele era um elemento essencial. Eu coloquei o exemplo do Bomos, que ele vai aparecer em Homero e é ele que define o espaço sagrado. Então ele poderia ser um amontoado de ossos e cinzas de animais. Ele poderia ser, na outra imagem eu trouxe alguns exemplos, ele poderia ser retangular, normalmente dedicado aos deuses olímpicos. Quais seriam os deuses olímpicos? Ligados aos aspectos solares, luminosos, celestiais, Zeus, Apolo, Atena, e quadrangulares ou redondos com furo central, quando dedicados aos deuses quitônicos. Então aqueles deuses, por exemplo, no caso de Deméter, Coré, Hermes tem elementos quitônicos, porque ele tem a característica de ser psicopompo, acho que essa é a palavra, de conduzir as almas ao submundo, e o próprio Hades, né, ligado muito mais ao elemento telúrico da sociedade. Nós vamos ter altares de muitos tipos e tamanhos. A gente vai ter esse aqui, que é uma árula, é bem pequenininho. Ele é um altar praticamente doméstico, né? Ele é pequeno, então você consegue carregar na mão. E nós vamos ter um altar maior, muito maior, de 20 metros, por exemplo, como esse do santuário sudoeste aqui de Naxos, que é uma fundação grega lá na Sicília também. Então vai variar muito esses altares, mas era o elemento central do culto, porque era ali que era realizado o sacrifício. Né? O sacrifício onde você matava o animal e tudo mais. Eu vou explicar lá no fim como funciona o sacrifício olímpico. E o templo ele é uma solução arquitetônica para abrigar a imagem de culto, como está aí no slide. Ele não é essencial para a religião grega, tanto é que ele só apareceu no século VIII ali, ele foi se estruturando. E primeiro ele era muito simples, só depois que ele foi ganhando os contornos que ele vai ter muito mais demarcado lá no período clássico. Ele tem uma inspiração que pode ter vindo fora da Grécia. Esse modelo tripartite entre o têmeno, a imagem de culto e o altar pode ser uma inspiração vinda do Oriente Próximo. E as colunatas podem ter sido uma inspiração egípcia, por exemplo. A maioria dos rituais prescindem do templo, eles acontecem fora do templo, o altar fica fora do templo. Boa parte dos santuários na Sicília tem uma orientação leste-oeste, com uma abertura para leste, que é a orientação onde o sol nasce. Isso é fundamental em vários cultos olímpicos, por exemplo. E eu coloquei só uma informação a mais, que na Sicília predominou o estilo dórico. Então a gente está vendo aqui a orientação, né? Nós temos as divisões do templo, que posso até fazer outro vídeo para vocês mostrando cada uma das divisões, mas isso não é importante aqui agora. Vocês têm aqui, por exemplo, a imagem de culto. A imagem de culto ela poderia ser apenas um pilar, por exemplo, se eu não me engano, de Apolo em Dodoma, era apenas um pilar. Poderia ser uma imagem mais rústica, em madeira do deus, esculpida, ou poderia ser uma imagem mais requintada, como aquela do Fídias, né? Que ele esculpiu Atena e Zeus olímpico no mármore. Pode ser desses vários tipos. Mais exemplos de templos. Também vamos ter templos desde os menorzinhos, simplesinhos, até templos monumentais. Por exemplo, ali nós temos a reconstituição do templo de Atena em Siracusa, que foi um templo importantíssimo, e ele era gigantesco, e que posteriormente foi transformado numa igreja. A igreja você ainda consegue ver os sinais dessas pilastras, né, das colunas. Ainda dá para você ver isso do lado de fora, que é uma reminiscência do templo de Atena. Esse templo outro aqui é o da Concórdia, fica lá em Agrigento. Ele foi construído, tem que arrumar esse assentinho, em meados do século V a.C. Olha só o tamanho dele quando a gente coloca e pensa nas pessoas como uma escala. Estão vendo? Olha só, ele é bem grandão. Em pensar que ele não foi construído para que as pessoas entrassem, né? O culto era realizado do lado de fora. Então qual era a intenção de fazer um templo tão grande assim, se não era para abrigar as pessoas, e sim a imagem de culto? Né? Muitos vão falar que é uma espécie de consumo conspícuo, né? Quando eu faço uma construção, eu realizo e mobilizo mais trabalho e energia do que de fato é necessário, para demonstrar poder daquela cidade e riqueza, tanto da cidade quanto do governante. Pode ser também. E o santuário? O santuário, na realidade, ele é a convergência de todos esses elementos. Então a gente vai ter o templo,
a gente vai ter o altar. Toda essa área aqui é o nosso têmeno. Nós vamos ter o períbulo, que é o muro demarcador. Nós vamos ter o propileu, que é a entrada, os tesouros, que são os edifícios onde se administra as oferendas, e é a parte mais administrativa do santuário. Nós vamos ter outros edifícios como dormitórios de sacerdotes ou para refeições comuns. Nós vamos ter esse tipo de coisa. Em Corinto nós vamos ter santuários de Deméter que vão ter várias salas para essas refeições comuns. Os santuários eles têm diversas funções. Eles mediam conflitos. Ele está ligado ao processo de formação da polis. O Polignac vai falar sobre isso, que os santuários de fronteira vão articulado com os santuários dentro da haste, vão ter um papel fundamental tanto na criação da identidade dessa cidade, quanto da construção dessa cidade quanto polis, com procissões que vão que saem do santuário urbano da haste, vão até o santuário extra-urbano da Cora, né, mostrando todo esse território e legitimando a posse desse território, principalmente a área de cultivo, àquela polis que está realizando a procissão. Nós vamos ter várias oferendas sendo oferecidas, oferenda oferecida é ótimo, né? Sendo dedicadas nesses santuários, tanto oferendas mais simples, em terracota, quanto trípodes de ouro, de prata, de metal, de ferro, e aí vai. Uma forma de você demonstrar o seu poder e o seu status é a dedicação que você manda. Então os tiranos adoravam dedicar as coisas em Olímpia, por exemplo. Eles ganhavam uma corrida de cavalo, aí dedicavam uma trípode toda bonita e decorada lá no santuário de Olímpia. Para quê? Para mostrar o seu poder, como se fosse uma propaganda permanente da sua vitória e do seu feito ali. Então está ligado também a fronteira e a soberania. Fronteira aqui, galera, não pensando como limite, tá? Fronteira, nós estamos pensando aqui como... Tem um texto do Machado que ele fala sobre isso, eu posso colocar também na descrição, eu estava lendo ele recentemente, que essa fronteira tem como significado daquilo que está à frente. Fluido, centrífuga, porque essa fronteira ela é móvel e ela tende a se expandir no mundo grego. Não é um limite intransponível demarcado numa jurisprudência, tudo bem? Que está mais ligado ao significado da palavra limite. Então estou pensando aqui nessa ideia de fronteira, tá? Então, a polis e seus santuários. De novo, essa imagem velha e conhecida de vocês, de quem já viu outros vídeos. Nós vamos ter aqui a parte urbana da cidade, a haste, o porto, o pireu, né? Temos aqui a região de cultivo, a Cora, as muralhas. As muralhas não existiram desde sempre, mais ou menos a partir do século VII ou VI, que elas começaram a ser construídas com muito mais vigor. Nós vamos ter a necrópole fora da cidade e santuários e templos tanto dentro da parte urbana da cidade quanto fora. Então olha aqui, ó, uma procissão que saísse daqui e viesse até aqui, nós teríamos uma ligação direta demonstrando que todo esse território ele pertence à polis. Deixa eu dar uma olhada aqui o que mais tem de interessante para falar. Assim, os tipos de santuário são ferramentas de análise, tá? Não camisas de força que vão engessar o nosso raciocínio. Então a gente vai ter, de acordo com o Marinato, santuários urbanos, aqueles que ficam dentro da parte urbana da cidade, da haste. Os interurbanos, que aí ele vai pensar naqueles santuários que não pertencem a uma só cidade, mas que pertencem a mais de uma cidade, ou os santuários pan-helênicos, por exemplo, que são cuidados por mais de uma cidade, como o de Delfos, que está mais ligado a Atenas, o de Olímpia, que vai estar ligado ora uma polis, ora outra, mas Elis é uma polis que cuida bastante do santuário de Olímpia, e os extra-urbanos, que o Marinatos vai chamar, que são esses santuários de confins, que ficam lá no limite da zona cultivada. O Polignac vai falar mais ou menos na mesma direção, santuários urbanos, acabei de explicar. Santuários suburbanos, ele vai falar que são santuários que ficam próximos à muralha, tanto para dentro quanto para fora. Na Sicília, a gente considera 1 quilômetro até para os santuários interurbanos, mais ou menos nessa risca. E o extra-urbano é a mesma coisa do santuário aqui que o Marinatos defendia. São esses santuários de fronteira, de confins, além da Cora.
mas que ainda pertencem e têm uma importância fundamental para a definição do território e da identidade dessa comunidade. A Irene Polinskaya, ela vai fazer uma crítica do uso restrito dessas categorias, né? Então, ou irrestritos dessa categoria, se vocês quiserem pensar. Essas categorias não significa que o santuário da parte urbana da cidade, ele é o santuário mais importante, ele é o santuário que vai ter uma relação de centro-periferia com o santuário extra-urbano, que normalmente o extra-urbano é associado ao caos, à selvageria, à falta de civilização e tudo mais. Não, a Polinskaya ela vai falar que não, e não dá para também pensar nisso de modo restrito, né, engessado, como um deus como Dioniso ou Deméter, sempre estando do lado de fora, porque isso não funciona no mundo grego. E ela cita o exemplo de Poseidon, que é considerado um deus descentralizado, mas ele vai ter santuários tanto dentro da haste quanto fora da haste. Pensando no caso de Atenas, por exemplo, Dioniso é a mesma coisa. Ele vai ter santuários fora da parte urbana da cidade e dentro. De novo, Atenas tem santuários de Dioniso para lá e para cá. Deméter também é considerada uma divindade extra-urbana, assim, porque ela está ligada ao cultivo, né? A plantação, mas ela vai ter santuários dentro da cidade. Por exemplo, Corinto. E nós vamos ter santuários que mudam o seu status conforme a muralha é expandida. Então, se vocês pegarem a muralha, tem vários exemplos, mas em Siracusa, por exemplo, a Siracusa estendeu suas muralhas a partir do século V. Então, os santuários que ficavam de fora acabaram alguns ficando dentro. Um dos exemplos, se eu não me engano, é o santuário de Apolo Telines. E aí, mudou o status do santuário. O que a gente tem que tomar cuidado é que esse tipo de categorização são ferramentas de análise. Então, eu estou tratando, por exemplo, no meu caso, da Sicília entre o século VIII e V, não houve modificação no perímetro, na área que abriga as muralhas, que a muralha defende. Então, eu até consigo falar em santuário urbano, extra-urbano e interurbano. Mas lembrando que isso não é um juízo de valor de qual é mais importante e qual é menos importante. Nem atribuição direta de qual divindade fica dentro da área urbana e qual divindade fica do lado de fora. Cada caso é um caso, tem que ser analisado em específico. Mas isso aqui é uma ferramenta de análise para quando eu falar, olha, na Sicília o santuário de Deméter tal, é extra-urbano. A pessoa já bater na cabeça assim, olha, naquele momento que o Felipe estuda, esse santuário não está dentro da parte amuralhada. Ele está fora, pelo menos 1 quilômetro distante. Tudo bem? E aqui nós temos o panteão dos deuses. Nós temos muito mais do que só esses exemplos. Eu peguei só alguns aqui. Então, de novo, agora eu não me recordo se foi o Ken Duden que fez um levantamento sobre o panteão dos 12 deuses. Eu vou deixar ali embaixo linkado para vocês a bibliografia, tá? Que a partir do período clássico nós vamos ter uma tentativa de sistematização de organizar os 12 deuses principais. Então, normalmente se fala em Zeus, Poseidon, Atena, Ares, Ártemis, Apolo, Hera, Deméter, Hefesto, Dioniso, Afrodite e Hermes. Às vezes eles colocam Hera, às vezes eles colocam Hércules, às vezes eles colocam Hestia, mas raramente colocam Hades. E Hades é um deus muito importante na mitologia grega. Só para vocês terem uma ideia, eles morrem de medo até de falar do nome Hades. E aí já é uma diferença, só para ficar para vocês de informação a mais, com o mundo romano. No mundo romano, Plutão não era um deus que as pessoas tinham um medo e um terror, um pavor, como Hades para os gregos. Então, vou falar rapidamente só de alguns deuses. Então, Zeus, né, já faz parte da geração. Ele é filho de Cronos, deus do tempo. Ele acabou destronando o pai, vencendo o próprio pai na Guerra dos Titãs e se tornando o deus hegemônico aí do panteão grego, o deus mais importante. Só que ele dividiu, depois da Guerra dos Titãs, o mundo foi dividido entre 3 deuses. Por isso eu coloquei eles já perto um do outro. Zeus ficou responsável pelos céus, né, o guardião do raio. Poseidon estava responsável pelos mares, ele também era o deus dos terremotos. Nós temos aqui que Poseidon não gostou muito dessa divisão, por isso que ele acabou se tornando o deus dos terremotos. Os terremotos eram uma espécie de resistência, revoltinha, tensão nessa divisão. E nós temos o Hades. O Hades é o senhor dos mortos, ele cuida do submundo, entre outras coisas. Então, o mundo foi dividido entre os 3 deuses.
E nós temos que lembrar que o Hades está aqui, ele é importante, embora os gregos morram de medo do Hades. Nós temos Atena, que tem diversos atributos. Ela é a deusa da sabedoria, a deusa da inteligência, da estratégia, mas também é a deusa da guerra. E se preciso for, ela vai atuar nos frontes de combate, como ela já fez. Lá quando ela acabou de nascer, da cabeça de Zeus, ela automaticamente, como primeira ação, soltou um grito de guerra pavoroso que deixou todos os titãs com medo. E logo em seguida lutou com os 2 titãs, esfolando um e jogando a ilha da Sicília no outro. Então, só para a gente ter uma ideia, que Atena não é uma deusa só que usa o escudo. A lança não está ali à toa. Ela também é patrona das artes, do artesanato. Em algumas regiões, como eu vou mostrar, ela ganha até outros traços ligados à fertilidade. Olha, vejam só. Então Atena é uma deusa bastante plural, importante no mundo grego. Embora aqui ela esteja representada com cabelo escuro, se a gente pegar em Homero, ela tem o cabelo claro. E ela tem uma diferença muito grande com Ares, porque Ares também é o deus da guerra. Mas Atena não é a guerra pela guerra, como é o caso do Ares. Atena é uma guerra mais estratégica, é uma guerra mais motivada. Por exemplo, quando Aquiles teve sua escrava, Briseis, tomada por Agamenon, ele queria esfolar o Agamenon. E nesse momento, quando ele puxou sua espada, ele ia desembainhar a espada, Atena puxou o cabelo de Aquiles e deu uma bronca nele. Se ela fosse o Ares, ela não só teria incentivado, quanto teria ajudado ele a esfolar todo mundo do acampamento ali. Então, só para vocês terem uma ideia, que a guerra de Atena é um pouco diferente da guerra de Ares. Ares é um deus da morte pela morte, da sanguinolência pela sanguinolência. Mais uma diferença com os romanos. Os romanos tinham em Marte um deus muito importante, fundacional, um dos deuses patronos da fundação de Roma. Nós vamos ter, já falei do Ares, nós vamos ter Ártemis, uma deusa ligada à caçada, ao elemento selvagem, aos campos, os bosques. Ela é uma arqueira também, muitas vezes relacionada à lua. Então, como arqueira, ela ataca de longe, ela tem uma influência de longe. E ela também tem um papel na educação das pessoas, dos jovens, no elemento de transição da fase infantil, adolescente, para a fase adulta. Né? Nós vamos ter aí os casos das famosas ursinhas de Ártemis, que é uma espécie de ritual de passagem, né? Posso deixar mais coisas depois para vocês sobre isso, mas o Burkett fala disso no livro dele, na Religião Arcaica. É o livro do Burkett, eu vou deixar embaixo linkado. Apolo é um outro deus com um monte de atributos. Apolo não tem ali o arco e flecha, mas Apolo também é um deus arqueiro. Ele é o deus dos oráculos, o deus da música, não é à toa que ele está com a sua lira, é um deus da poesia. Apolo também está ligado à justiça e à fundação de novas cidades. Apolo Arquegetas é um deus que vai proteger os fundadores das novas cidades. E como oráculo, lembrando do famoso oráculo de Delfos. Ali embaixo nós temos Hera. Hera é esposa de Zeus, mas esse não é o principal atributo dela. A Hera é protetora da família, do lar, né? Do ambiente familiar, do casamento, e ela tem como símbolo o pavão. Tem outros também, mas o pavão, a vaca também, e ela é muito importante. Os santuários e templos, né, mais antigos, como o de Hera em Samos e de Hera em Argos, foram fundamentais para a própria construção dessa comunidade, e ela é protetora dessas fronteiras, com esse santuário que fica depois da área de cultivo, portanto extra-urbano. Então ela não é somente a esposa de Zeus. Deméter, que como quem já viu alguma outra apresentação minha, eu sempre enfatizo a importância que ela tem na Sicília. Ela é uma deusa do cultivo, da fertilidade, também tem um aspecto de proteção aos jovens, né? Porque ela é muito próxima à sua filha Coré, e ela também é chamada de Senhora dos Trigais. Se vocês pegarem alguns mitos dela na Arcádia, vocês vão ver que há algumas diferenças. Na Arcádia ela tem um tom mais sombrio. Olha só que interessante o papo de Deméter. Deméter na Sicília ela tem 30 e poucos santuários confirmados, pelo menos uns 34. Já Atena tem 10. Olha só,
Deméter e Coré são as divindades que mais têm santuários na Sicília, espaços sagrados na Sicília. Então ela tem um peso muito importante. E nós vamos ter mitos dizendo que o rapto de Coré, que é um dos mitos mais importantes que relaciona a Deus e sua filha, aconteceram na Sicília, enquanto outros mitos vão falar que aconteceu lá na região da Ática, na região de Eleusis. Os mistérios de Eleusis envolviam Deméter e Coré e eram conhecidos no mundo grego todinho. Inclusive imperadores romanos foram iniciados nesses mistérios de Eleusis, ali já atribuindo a Deméter o nome de Ceres. Hefesto é o deus ferreiro. Ele vai cuidar dessas artes da metalurgia, do artesanato. Esqueci de falar, mas Atena também é a deusa dos oleiros e da tecelagem. O Hefesto também vai estar ligado a essa esfera da vida, a esfera artesanal. E Hefesto muitas vezes ele é referenciado como filho apenas de Hera. E ele é coxo, ele manca, porque Hera teria jogado ele do Olimpo, porque ele teria sido uma divindade que nasceu muito feia. Más línguas que dizem isso. Dioniso é o deus da vinha, do vinho, do frenesi. É o deus da festa, da farra. Mas ele é um deus também que vai estar na parte urbana da cidade, como eu falei, na haste. Ele é um deus muito importante. Ele é um deus que dizem que veio do Oriente, assim como Apolo, ali da região da Ásia Menor, e que chegou na Grécia depois. Quem vai usar muito o culto de Dioniso para poder ter uma interligação com as camadas populares é a família dos Pisístratos, ali os tiranos de Atenas. Eles vão realmente trazer Dioniso para o centro do centro religioso de Atenas, junto com Atena, lógico, mas nós vamos ter dionisíacas, por exemplo, que são festivais muito importantes relacionados ao deus. Afrodite, que é a deusa do amor, o amor carnal mesmo. Afrodite também não seria uma divindade propriamente grega, mas ela teria vindo do Oriente, na visão de alguns autores. Afrodite, ela não está lá no linear B, mas ela é muito importante e tem diversos santuários e espaços sagrados dentro da Grécia. Não é só essa esfera que ela atua, mas principalmente como deusa do amor. Nós temos também, por último, mas não menos importante, em Afrodite, em Esparta, as imagens de Afrodite, até Afrodite era armada em Esparta. Temos, por último, mas não menos importante, Hermes, o deus dos mensageiros, dos comerciantes e dos ladrões. Ele ajuda as almas a chegarem no Hades, ele tem livre circulação entre os mundos, também protetor das fronteiras. Hermes é um deus muito importante porque ele tem um pezinho em cada lugar, Ele tem esse lado quitônico dele, de transporte das almas. Ele tem um lado mais solar, que ele faz a comunicação, ele é um deus mensageiro. Ele faz uma intermediação entre os deuses olímpicos e os quitônicos. Então, quando Deméter está procurando a sua filha desesperada porque foi raptada por Hades, quem vai lá fazer a intermediação é o Hermes, que vai pedir para ele devolver. E aí, vocês podem até dar uma olhadinha no mito, eu não vou contar ele aqui agora. Tem muito mais deuses do que esses, viu, moçada? Só que esses daqui eu estou destacando só alguns, os principais, os que mais aparecem quando eu estou falando dos 12 deuses do Olimpo. Por exemplo, aí nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tem um a mais porque eu coloquei o tio Hades. Tio Hades, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tio Hades normalmente não aparece nesses 12 deuses principais. E Dioniso também não aparece. Às vezes é Hestia, às vezes é Heracles, às vezes é Hestia ou Dioniso ou Heracles. Também ocupam a 12ª posição. E Hades quase nunca, porque os gregos morriam de medo do Hades. É lógico que existiram muitos outros deuses, muitas outras entidades que foram muito cultuadas ao longo do mundo grego. Por exemplo, Pan, o próprio caso do Heracles. Nós vamos ter as musas, uma imensidão de inúmeros deuses que existem no panteão grego. Esses aqui são só os principais que eu resolvi destacar para vocês. Mas temos mais, temos o próprio Cronos, que não está aqui. Nós temos o próprio Urano, que também não está aqui.
os deuses na materialidade. Então a gente vai ver representação das divindades no mundo grego em uma ampla diversidade de fontes. Então, nos vasos gregos, tanto os de pintura negra quanto os de pintura vermelha, como é o caso desse aqui, eu não consegui achar essa imagem onde ela está, mas ela é de período arcaico e representa Atena. Temos aqui o seu elmo, a sua lança, e temos aqui também ramos do que seria aparentemente oliveira. Nós temos também os deuses representados nas imagens de culto ou estátuas. Essa aqui é uma representação, uma reconstituição de como teria sido a imagem de Atena lá no Pártenon, quando Fídias fez a estátua. Então ela seria toda com adereços de ouro, estaria segurando Nike, a deusa da vitória, o seu escudo estaria aqui, a serpente, que também é um atributo de Atena, a lança, o elmo, a égide, e ela seria bem grande. Olha só, o carinha está aqui para fazer a escala. Também os deuses vão aparecer nas moedas. Na moeda de Atenas, lógico, teremos Atena. E no seu reverso, né, teremos folhas de oliveira e uma coruja. Lembrando que a parte da frente da moeda é o seu anverso, ou a parte posterior é o seu reverso. Eles também vão aparecer, por exemplo, estatuetas de terracota, estatuetas de metal, inscrições, vão aparecer, tem os próprios templos e santuários das divindades, e uma ampla infinidade de objetos, né, no que a gente chama de cultura material, né? Cultura material, só para lembrar a turma, cultura material é tudo aquilo que o homem pegou da natureza e transformou. Por exemplo, eu falei do metal transformado em moeda, o mármore transformado na estátua da divindade, o barro, a argila transformada em vaso, mas também os elementos imateriais. O Monte Olimpo, é a morada dos deuses, então também faz parte da cultura material. É imaterial, mas a gente considera no estudo da arqueologia. Você pega um rio que é dedicado a uma ninfa, uma fonte que é dedicada a um deus. Então, tudo isso são elementos do mundo natural, da natureza exterior ao homem, que são apropriados e ressignificados por ele, portanto, se tornaram cultura material. Grosso modo, é isso. E a cultura material é o objeto pelo qual a arqueologia vai tentar entender o passado. Não só, mas usando a cultura material como elemento principal. Só para a gente pegar um exemplo aqui um pouquinho diferente, por exemplo, de Atena Aleia em Tegeia, entre os séculos 7 e 6 a.C. Tegeia fica aqui na região da Arcádia, na nossa Grécia balcânica, então na Grécia continental. E nós vamos ter traços de Atena meio diferentes nesse santuário. Nós vamos ter oferendas de metal, cerâmica e terracota, pesos de tear. Há um mito que relaciona Atena ao tear, é o mito de Aracne, procurem aí para vocês darem uma olhadinha. Escudos miniaturísticos e escudos também em tamanho normal, ossos e marfim, estatuetas de Atena com inscrição. Ali tem um pontinho final onde não deveria existir. E essa análise de Atena Aleia está nesse texto da Voiatsis, que eu não tenho certeza se é assim que se pronuncia, a autora me desculpe, que é de 2008. E o que nós vamos perceber? Que esse santuário de Atena, ele não está na parte urbana da cidade, ele está afastado. Então já aí mais um elemento de singularidade desse santuário, que a gente não pode atribuir diretamente a Atena todos os santuários da parte urbana diretamente. É claro, a maioria dos santuários de Atena estarão na parte urbana? Sim, na Sicília, dos 10, 8 estão na parte urbana. Mas não dá para fazer uma coisa direta. A gente tem que lembrar que o mundo grego ele era diverso. E como eu sempre digo, geralmente eu bato nisso quando eu estou falando de economia, nós não podemos pegar a realidade e forçar no modelo. É o modelo que deve se adaptar à realidade, tentando dar conta da maioria das suas características. Mas sempre existirão exceções. Então, o Polinhar ele propõe que Atena, Apolo, Hera, Ártemis estariam ligados a oferendas com figuras de animais. Então, a Atena tem as corujinhas, nós vamos ter boizinhos de metal muito ligados a Zeus, por exemplo.
as oferendas ali dedicadas no santuário de Atenaleia, e perto desse espaço sagrado existia uma oficina metalúrgica, né, de metalurgia. Nós temos muitos objetos de metal dedicados ali no espaço sagrado. Há também a indicação de oferendas que aludem a uma divindade ligada à fertilidade, fecundidade, protetora do casamento dos jovens e também como senhora dos animais ou guerreira. Ou seja, aqui nós temos várias características que não são apenas de Atena, que não são diretamente atribuídas a Atena. E como que a gente vai conseguir entender isso? Então, a Madeleine Just, acho que é isso, ela trabalha bastante com os santuários da Arcádia, eu vou deixar linkado aqui embaixo, mas tem também nesse texto da Voiatices, tá? E ela vai falar que Atena, embora ela não fosse uma divindade propriamente dita da Arcádia, ela era mais facilmente apropriada pelo povo que vivia ali, pelos povos que viviam ali, aliás. E ela foi ganhando contorno que poderiam ser ecos das divindades que existiam ali antes do santuário se tornar o santuário de Atena. Então pode ser que nós tivéssemos uma divindade ali que estava ligada a todos esses elementos, fertilidade, fecundidade, protetora do casamento e tudo mais. E que quando eles resolveram dedicar a Atena, Atena absorveu esses atributos. E tem histórias sobre Atena também estar ligada à fertilidade. Há um mito relacionado a isso, se não me engano é um mito tebano, agora que me veio, não estava no script original dessa fala, onde as mulheres da cidade teriam pedido a Atena para gerar filhos mais rapidamente, porque a maioria dos homens tinha ido para a guerra, então a cidade estava com pouca gente, e Atena teria concedido este pedido, e desde então ela teria sido cultuada também como uma deusa protetora do casamento e da fertilidade das mulheres. Isso eu falo na minha dissertação de mestrado, mas ainda como não está publicado, estou só aludindo aqui para vocês. Quando estiver publicado, eu deixo o link bonitinho aqui embaixo. Mais uma das nossas oferendas dedicadas ali ao santuário de Atena, Aleia, né? Tegeia. Nós temos esse objeto aqui, né, que ele está falando para a gente que é uma espécie de amuleto, que ele chama, que vai estar sendo interpretado como um amuleto para favorecer a fertilidade. E nós temos o objeto que, sinto dizer, mas eu acho o objeto mais bonito desse santuário, que é essa estatueta maravilhosa de Atena, Tegeia. Mas é uma Atena segurando o escudo, levantando a lança em pose de ataque. É uma Atena que nós normalmente chamamos de Atena Promachus. É aquela que está pronta para atacar, pronta para lançar essa lança, pronta para colocar ela no ar. E o seu elmo, olha só que bonitinha, é uma estatueta de metal do século VI a.C. Lembremos, de bronze, aliás. Não é qualquer metal não, é bronze. E bronze é um metal difícil de fabricar, porque ele é uma liga de estanho e cobre. Não é qualquer metal. Então, essa estatuetinha aí foi dedicada por alguém que tinha certo poder aquisitivo. E eu acho ela muito bonita. Se eu pudesse, teria uma para mim, pelo menos uma réplica. Aqui é só para a gente ter uma ideia de como os deuses são cultuados. Eu vou dar o exemplo do culto olímpico. Ele acontecia normalmente ao amanhecer. Eu já falei disso em outro vídeo, estou só retomando aqui, porque essa foi a aula, né? Ele acontece ao amanhecer, o público traz os animais, as oferendas, os grãos que vão querer dedicar ao Deus. Eles entram no santuário, lembrando que no amanhecer o sol está onde? No leste, exatamente, leste, terra do sol nascente, oriente, terra do sol nascente. E eles vão até o santuário, o altar fica do lado de fora, retangular, nessa posição. O público vai ficar entre o templo e o altar, voltado para o sol. O sacerdote vai realizar o sacrifício, normalmente, por exemplo, do boi. Vai cortar o pedaço do boi, virar a cabeça do boi para o sol e aí cortar a garganta dele. Os ossos e a gordura ele vai jogar no fogo para ficar queimando ali, e aquele cheirinho de churrasco vai subir aos céus para agradar os deuses olímpicos, que eu disse a vocês, estão ligados a aspectos celestiais, aos céus, só para fazer uma ligação grossa.
ele vai jogar ali, antes disso ele jogou cevada, grãos ali em cima do altar antes de realizar o sacrifício. A carne do boi, que não for a gordura e os ossos, vão ser assadas e o pessoal vai consumir comunitariamente esta carne. Tudo isso vai ser feito pelo sacerdote e normalmente essa carne não pode sair do santuário, a galera tem que comer ali. Agora vamos explicar o aspecto antropológico da dinâmica do ritual aqui, do culto, né? É o Berquist que fala isso? Vou colocar aqui embaixo também. Eu vi essa descrição na dissertação de mestrado da Rita Álvares. Então vou deixar depois linkado aqui embaixo a bibliografia. A imagem do Deus, ela vai estar dentro do templo, certo? Mas como ele está orientado no sentido leste-oeste, essa imagem vai receber a luz do sol no amanhecer. Para os gregos, uma das hipóteses é que a divindade estaria no firmamento, não na imagem, não na imagem, não na imagem. No firmamento, e nesse momento ali onde está o sol, naquela direção. E a divindade, ao ver todo aquele ritual, todas aquelas preces, mais a fumacinha do churrasco subindo para ela, se ela ficar contente, ela vai emanar sua energia ali do firmamento para a imagem de culto, carregando a imagem de culto com o seu poder. E após o fim do ritual, o fim do festival, do que estiver acontecendo, essa imagem carregada poderá prover de benefícios toda a comunidade até o próximo ritual. Só para vocês terem uma ideia de como acontecia o culto olímpico. Normalmente ao amanhecer. Era sempre assim, Felipe? Não, esse é o grosso modo, só para vocês entenderem. O mundo grego é muito diverso, a gente precisa dar uma organizada na coisa para a gente poder pelo menos racionalizar o processo, tá? E os cultos quitônicos? Os cultos quitônicos não necessariamente aconteciam ao amanhecer, poderiam acontecer de noite também. Os cultos de mistério tinham um momento de noite. E a vítima no culto no culto quitônico, ela era queimada inteira. Ela não era consumida. E como eu falei para vocês lá atrás, na parte dos altares, os altares, tanto os quadrados, os quadrangulares, quanto os redondos, tinham um furo central, que era para o sangue da vítima escorrer para o solo. Divindades quitônicas relacionadas ao telúrico, ao subterrâneo, então esse sangue seria absorvido por elas. E elas teriam o poder de afastar o mal. Então, no caso de Deméter, Coré, falei que Hermes tem aspectos quitônicos também, Hécate tem aspectos quitônicos também, e não por acaso Hécate, Hermes, Hades, Deméter estão todos presentes no mito do rapto de Coré, quando ela é raptada por Hades, levada ao submundo, casa com ele, se tornando a rainha dos infernos e se tornando Perséfone. E sua mãe, desesperada, vai correr o mundo inteiro atrás dela. E como última ferramenta, ela vai tirar a fertilidade da terra e vai fazer com que a humanidade quase se extinga, forçando Zeus a pedir ao Hades, entrar em um acordo com o Hades para que ele liberte Coré, Perséfone. Só que antes disso, eu estou contando o mito porque eu adoro contar essas coisas. Antes disso, o Hades ele enganou Perséfone, fazendo-a comer algumas sementes de romã. E por conta disso, toda vez que você se alimenta no Hades, você se prende lá para sempre. Então Perséfone tinha que voltar para o Hades a cada 6 meses, algumas fontes dizem 6 meses, algumas fontes dizem 3 meses. O fato é, o período maior de tempo ela fica com a mãe, e num período menor do ano ela vai ficar com o marido e tio Hades. Então é mais ou menos esse o culto quitônico. O culto olímpico não. O culto olímpico normalmente é ao amanhecer, e há esse consumo da carne do animal morto, tá? Normalmente era um boi, mas poderiam ser porquinhos também no caso de Deméter. Deméter no culto quitônico poderiam ser porquinhos, leitõezinhos, mas que normalmente não eram consumidos, eles eram queimados vivos, bom?
aqui são só algumas bibliografias. Eu vou deixar a bibliografia mais extensa, mais completa, na descrição do vídeo. Foi mais ou menos isso que foi dado na aula. Claro que eu acrescentei mais coisa. Aqui eu não preciso lidar com outras intempéries da sala, né? Então é mais ou menos isso que eu quis falar para vocês sobre os deuses e os gregos. Vou deixar aqui na bibliografia o Vernon, vou deixar o Finlay, todos esses outros estudiosos da religião grega, um livro que fala só sobre os hinos homéricos, então tem a tradução do Ribeiro, tem um outro autor que vai tratar somente dos hinos de Deméter. Então todas essas versões, aquela versão que eu falei para vocês da Arcádia, que é um pouco diferente, no caso da versão do mito de Deméter ali na Arcádia, ela nunca encontrou sua filha. E ela se tornou um pouco sombria, ela sofreu um abuso por Poseidon, né? Lembrando que eu estou usando aqui a nomenclatura do Vidal Naquet. E ali ela se tornou uma divindade um pouco mais sombria do que nós conhecemos por Deméter no resto do mundo grego. Eu vou deixar essa bibliografia toda para vocês aqui embaixo, tá bom? Pessoal, por enquanto é isso. Quem gostou, curte o vídeo, marca o coleguinha, compartilha e vamos continuar democratizando o conhecimento.